Jovens Titãs em Ação é um desenho conhecido pelas suas piadas exageradas e pelas piadas adultas. É um desenho que tem mais de 350 episódios e nem todo mundo consegue acompanhar tanta coisa assim. Mas para isso resolvemos fazer esse vídeo, listando os 20 momentos que o desenho dos Jovens Titãs em Ação passou do limite. Seja cutucando a Marvel ou fazendo aquela piadinha que só adultos entendem. Então, sem perder mais tempo, bora pro vídeo. Número 1, humilhou a Marvel, a Image Comics e a Dark Horse. No episódio chamado de apenas DC, os Titãs vão até o escritório da DC para comemorar os 80 anos da Mulher Maravilha. Só que eles ficam com inveja, já que não são considerados A-list, e sim que estão na lista D. Por causa disso, eles se metem no meio da produção de uma HQ da Mulher Maravilha. Mas o resultado é tão ruim, mas tão ruim, que a competição da DC fica muito poderosa. É aqui que entra a Marvel, nesse prédio gigante. Vai acontecer uma batalha de prédios gigantes entre a DC e a Marvel. E, obviamente, eles não chamam o prédio de Marvel, apenas de competição. Contudo, os ataques do prédio evidenciam a referência da Marvel, já que ele usa as garras do Wolverine, as teias do Homem-Aranha, o escudo do Capitão América, e é claramente a Marvel. No meio da luta, outras duas editoras de HQs dos Estados Unidos são destruídas. O prédio da Image Comics e o prédio da Dark Horse. E no final, a Mulher Maravilha destrói a Marvel. O que me parece ser os roteiristas dizendo que só com a Mulher Maravilha a DC já é melhor que a Marvel. Enfim, um episódio muito divertido. Número 2, as cinzas e o paradeiro do Jason Todd. Durante os episódios, é comum encontrar referências no background, especialmente na Torre Titã, seja o pelúcia do Darkseid, as fotos do Batman e entre outros. Contudo, um dos easter eggs que mais chamam a atenção é que existe uma urna com as cinzas do Jason Todd, o que confirma que o Jason Todd já morreu nesse universo. Outra coisa que apoia o fato do Jason Todd ter morrido é que ele nunca apareceu presencialmente nos episódios. Algumas pessoas especulam que ele pode ser o Red X no universo dos Jovens Titãs em Ação. Isso porque, no desenho, o Red X só apareceu em um episódio, que é quando o Robin Dick Grayson, do desenho, usa essa identidade. Contudo, num episódio envolvendo o Papai Noel, o nome do Red X aparece na lista dos malvados, o que talvez seja um indício que o Red X realmente existe nesse universo, deixando a possibilidade do Jason Todd aparecer. Quem sabe um dia eles não façam um episódio sobre isso. Número 3, viraram carros. Olha essa transformação. Sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais bizarras que já aconteceu no desenho dos Jovens Titãs. E isso foi no episódio de 2 partes chamado Jovens Titãs Vroom, da 5ª temporada. Na história, os Titãs colidem com o carro T em experimentos científicos ultra secretos do governo e acabam ganhando essas habilidades. Agora, o mais chocante é que toda essa ideia de transformação, na verdade, é uma grande homenagem a um desenho da década de 80 dos Estados Unidos, chamado de Turbo Teen, o que me parece uma referência muito aleatória até mesmo para os padrões dos Jovens Titãs. Contudo, existe a semelhança do nome, Turbo Teen com Teen Titans. E de alguma forma, a transformação que tem no desenho dos anos 80 é mais bizarra que a versão que tem nos Jovens Titãs. Número 4, piada com Thundercats Roar. Essa daqui é a mais doce ironia. Jovens Titãs em Ação é um desenho que adora ser meta e fazer piadas com coisas que as pessoas realmente comentam na vida real. E quando saiu o desenho Thundercats Roar, a animação recebeu muitas críticas pela sua identidade, praticamente copiando o que Jovens Titãs em Ação faziam, só que com os personagens do Thundercats. Além do fato de ser uma pegada bem mais infantil com a amada franquia dos anos 80. Obviamente, os fãs não gostaram e reclamaram na internet. Então, os escritores dos Jovens Titãs viram esse movimento e decidiram fazer um episódio inteiro sobre isso, com os membros dos Titãs reclamando do desenho e passando por uma lição de moral de que todo desenho pode ter coisas boas,
até mesmo Thundercats Roar. Mas a ironia vem no final do episódio, onde o Lion do desenho original aparece como se fosse o Mufasa do Rei Leão e praticamente xinga todo mundo que reclamou do novo desenho, dizendo que existe espaço para ter um desenho como Thundercats Roar. E o episódio termina mostrando, esquecidos completamente numa caverna, a versão do desenho dos anos 2000 e o esqueleto do Pantro do desenho original. Essa piada do final acabou pegando muito mal na época, porque o dublador do Pantro nos Estados Unidos tinha acabado de falecer, e ficou parecendo que o desenho estava debochando disso. O mais engraçado disso tudo é que logo depois desse episódio ser exibido, Thundercats Roar foi cancelado pelo Cartoon Network, o que fez com que as pessoas falassem hoje que todas as críticas feitas para o desenho estavam certas e que toda a lição de moral do episódio dos Jovens Titãs estava errado. Número 5. As muitas mortes dos Jovens Titãs. Por ser um desenho que não está se importando tanto assim com uma continuidade, e sim mais com a piada, existem diversos episódios que os membros dos Titãs morrem. E se contabilizarmos individualmente cada morte, vamos ter mais de 100 mortes dos membros dos Titãs. E eu vou citar aqui algumas das mais emblemáticas. No episódio do Beetlejuice da 6ª temporada, os Titãs invocam o Beetlejuice para resgatar o espírito do Halloween. Quando eles vão entrar no submundo, o Beetlejuice simplesmente mata todos os heróis, já que essa é a única forma de entrar lá. No episódio Pura Proteína da 3ª temporada, os Titãs são presos numa ilha, e o Robin força todo mundo a aprender a sobreviver. No final do episódio, uma paródia do Predador aparece e mata o Robin fora de tela, colocando apenas o seu crânio na galeria de troféus da sua nave. E detalhe para o crânio do Robin ter o cabelo dele. E existem muitas outras mortes que eu poderia estar citando aqui. Isso poderia ser um vídeo só sobre isso. Então, se vocês querem um vídeo só sobre as mortes dos Titãs, comentem aqui embaixo. Número 6. As referências para Dragon Ball. No episódio da Estelar, A Terrível, o Robin aparece rapidamente com o cabelo do Goku. Mas as principais referências de Dragon Ball acontecem nos episódios dos Leprechaun, quando temos uma luta realmente imitando o estilo de luta de DBZ. Temos basicamente uma transformação estilo Super Saiyajin, um dos golpes que lembra aquela técnica do Daioken, o ataque final do Robin, que é basicamente o Kamehameha, e o golpe final dos Titãs, que é uma referência a Genkidama. Número 7. As piadas adultas. Existem diversos episódios que os escritores colocam uma piadinha que só um adulto poderia entender. Geralmente são piadas rápidas ou frames congelados que duram apenas 1 segundo no máximo. Entre as principais, tivemos as pernas da Ravena, a cena do leite com a Liga da Justiça, essa do bastão do Robin, o Mutano se transformando em cavalo na cama da Ravena, quando a Estelar se veste de Batgirl e o Robin fica babando, e ele pede para ela tirar as roupas, o que leva a Estelar a dizer que o traje está apertado demais para tirar, deixando o Robin ainda mais atônico. Também temos a piada de onde os bebês nascem, e eu já citei as pernas da Ravena, mas não é só uma vez que isso acontece, são várias vezes. Os roteiristas realmente gostam de fazer essa piada das pernas. E bem, eu poderia ficar aqui para sempre, mas essas são algumas que eu destaquei. Número 8, a piada do segundo olho do Robin. Ok, tem mais uma piada adulta que eu deixei separada. É o segundo olho do Robin, que aparece em alguns episódios tendo consciência própria e fazendo o Robin agir de forma não racional. Essa daqui é uma piada engenhosa envolvendo a segunda consciência dos homens. E o desenho aqui, de forma bem family friendly, adaptou esse conceito sendo o segundo olho do Robin. Número 9, o corte Snyder. No episódio 365, os Titãs vão até o estúdio da Warner para conhecer Zack Snyder. E justamente porque eles querem ver o famoso Snyder Cut. Depois de uma longa aventura e altas referências aos filmes do Zack Splinter, os Titãs descobrem que o Snyder Cut é, na verdade, um corte de cabelo do Snyder. Ah, sim, e no final tem um traço mais sério dos Titãs com o Darkseid, o que eu também acho bem legal.
Número 10, a piada da Torre J. Ok, essa é a piada mais sem querer que talvez só faça sentido no Brasil. Isso porque, no Brasil, Teen Titans é chamado de Jovens Titãs, sendo a primeira letra J e não T. Isso desencadeou a criação desse meme de que a Torre Titã, na verdade, é um J por causa da primeira palavra ser jovens. De forma totalmente despretensiosa, o desenho confirmou a teoria que a torre é um J. Isso porque tem um episódio inteiro para falar sobre a origem da Torre T, e que foi justamente o episódio T de Titãs da 7ª temporada. Os Titãs passam por várias pessoas que já foram donos da Torre Titã, mas no final do episódio, eles encontram a celebridade da vida real, Jaleel White, e ele que foi o primeiro dono da Torre Titã. E bem, o nome dele é J e não T. E é aqui que eles revelam o T é um J, que está sendo cobrido pela Terra. Número 11, derrotaram e humilharam Darkseid. No episódio de 2 partes com Darkseid, a Liga da Justiça é capturada, e os Titãs se vestem como heróis da Liga para derrotar o Darkseid. Inclusive, é nesse episódio que eles citam o Homem-Aranha pelo nome mesmo, sem nenhum rodeio, simplesmente Homem-Aranha. Mas o que importa nesse momento é que quando eles finalmente vão enfrentar o Darkseid, o Cyborg simplesmente humilha um dos vilões mais poderosos da DC, deixando apenas ele com as suas botinhas. Número 12, Titãs Sérios. Na 2ª temporada, fomos contemplados com o que talvez seja a piada mais meta dos Titãs. Aqui eles são sérios. Temos um episódio inteiro com os integrantes sendo desenhados dessa forma mais heavy metal, e a trama passando por vários clichês desses desenhos mais sérios. A piada vem pelo fato de muitas pessoas reclamarem que Jovens Titãs em Ação era infantil demais e que roubou o lugar do desenho original dos Jovens Titãs. Então, sabendo desse movimento, os produtores decidiram fazer uma piada com isso. E na minha opinião, essa piada fica 10 vezes mais engraçada quando você percebe que a série live action dos Titãs era basicamente essas tropes aí de ser mais sério. Número 13, os muitos Robins. Esse é um dos episódios mais marcantes do desenho, que é o crossover dos Robins, e que aconteceu na 2ª temporada, chamado de O Melhor Robin. Nessa história aparecem a Robin Carey Kelly, o Robin Tim Drake, o Robin Dick Grayson, que é o Robin do desenho mesmo, e também tem um 4º Robin, e que esse não tem nome. E na época, presumiu-se que fosse o Robin Jason Todd. Contudo, se você olhar para ele, não tem nada a ver com Jason Todd. Ele tá mais para uma representação do Robin da Era de Prata, e que, portanto, esse Robin também seria o Dick Grayson. As coisas ficaram mais confusas ainda quando o episódio Flashback da 4ª temporada foi exibido. E nele vemos esse Robin da Era de Prata, sendo justamente o passado do Robin do desenho. E, portanto, entendeu-se que o Robin que aparece no episódio dos melhores Robins era justamente o Robin Dick Grayson. E a única explicação que isso poderia ter acontecido é viagem no tempo, mas ninguém realmente se importa com isso porque é Jovens Titãs em Ação. Número 14, a piada que não tem dinheiro. É muito comum esses desenhos mais simples não terem muito orçamento disponível. Jovens Titãs em Ação parece ser um desses desenhos. E por ser uma animação que adora brincar com o meta, obviamente isso já virou piada nos episódios, e mais de uma vez. Um dos momentos mais conhecidos foi no episódio A Garrafa. Essa é uma tradução do termo Bottle Episode, que é um recurso que séries live action utilizam para fazerem episódios um pouco mais baratos, e que se passam no mesmo local para economizar o orçamento. E aqui no caso dos Titãs, é exatamente a mesma coisa, só que de uma forma muito mais meta, com os Titãs reconhecendo todas essas tropes e fazendo piada em cima disso. Além disso, tivemos outros episódios que mostram como que o desenho é feito, e sempre existe uma piada das condições, do prazo e do orçamento do desenho. Número 15, o episódio recriado do Mutano. Por algum motivo desconhecido, Jovens Titãs em Ação decidiu recriar um episódio inteiro do desenho original. Esse episódio é aquele que o Mutano trabalha numa lanchonete de hambúrguer, o que vai contra os seus princípios porque ele é vegano. Só que, ele precisa trabalhar para poder comprar
uma moto que ele tanto sonha. Na versão dos Jovens Titãs em Ação, acontecem basicamente as mesmas coisas, só que resumido no formato de um episódio de 10 minutos, e com o estilo e o ritmo do desenho. Ainda assim, para mim, essa história é um clássico. Infelizmente, essa ideia de recriar os episódios com o traço dos Jovens Titãs em Ação nunca mais aconteceu. Mas quem sabe um dia eles retomem essa ideia. Número 16. Sem sombra de dúvidas, Jovens Titãs em Ação é o desenho da DC com maior número de crossovers de todos os tempos. E dificilmente será superado. E olha que não estamos falando só de crossovers com as franquias da DC, e sim de tudo. Tivemos crossovers com as Meninas Superpoderosas, o Beetlejuice, Scooby-Doo naquele lendário episódio da Briga de Cartoons, Ok Caio, Freakazoid, a própria Warner Bros., Tutubarão, Space Jam, Tartarugas Ninja, Thundercats Roar e Lego. E claro que não podemos nos esquecer dos crossovers com as celebridades. Entre elas tivemos Marv Wolfman e George Pérez, Stan Lee, LeBron James, Patrick Wilson, os próprios dubladores da série original do desenho nos Estados Unidos, Lil Yachty, Bob Uecker, CeeLo Green, a banda Fall Out Boys e, claro, o já mencionado Zack Snyder. Número 17, o episódio das referências televisivas. Eu sei que já falei de algumas referências aqui, mas esse episódio merece um tópico só para ele. Eu estou falando do episódio 45 da temporada 7, chamado de Kyle. Aqui, os Jovens Titãs voltam para os anos 90 e vão para uma locadora, que é o lugar mais maneiro que uma pessoa poderia estar nos anos 90. E dentro da locadora é um show de referências a filmes e videogames. Pega esse Batman George Clooney, Superman com mullet anos 90, o jogo do Mortal Kombat, a piada do Edwards Mãos de Tesoura, do Máscara, Juiz Dredd, Marte Ataca, que é Júpiter Ataca, genial! E fora isso, esse é um episódio que conta a origem do maluco do controle. E na casa dele temos vários pôsteres paródias de outros filmes de Hollywood, como o Parque Paleozoico e o E.T. E claro, considerando que é anos 90, obviamente tem uma referência a Teletubbies. Mas para mim, a melhor de todas é quando a Estelar brinca com os estandes de papelão do Batman e do Superman, citando diretamente os filmes Batman Forever e Superman em Busca da Paz. No final de tanta referência e com direito ao Robin virando o Neo do Matrix, os Titãs, sem querer, criam um vilão maluco do controle. Enfim, um ótimo episódio. Número 18, mataram o Batman e outros heróis da Liga. Não só os protagonistas foram vítimas dos roteiristas do desenho, os heróis da Liga também. O Batman morreu 2 vezes, uma com ele morrendo no Dia de Ação de Graças, e outra na qual os próprios Titãs o mataram. O Superman também morreu 2 vezes, com ele morrendo por um laser e a outra vez com ele comendo kryptonita. Olha só que bizarro. Também tivemos Lanterna Verde, Mulher Maravilha e Flash morrendo para aquele laser de antes. Já o Aquaman, coitado, morreu 2 vezes, sendo a primeira ao ser explodido, e uma que o gato do Arraia Negra o come. Além disso, tem aquele episódio envolvendo o Darkseid de 2 partes, que os heróis dos Jovens Titãs deixam os membros da Liga da Justiça caírem na lava e, obviamente, eles morrem várias vezes. Para resolver esse problema, o Cyborg invoca o modo Superman no filme e faz girar ao contrário para eles voltarem no tempo. Número 19, o episódio do cancelamento. Na temporada 4, tivemos um episódio de 2 partes extremamente meta com os Titãs conhecendo os criadores do desenho. E isso tudo começa porque o seu universo está sendo apagado. Os Titãs embarcam nessa aventura para impedir que o desenho seja cancelado, apenas para descobrir na segunda parte que fazer um desenho é muito mais complicado do que parece. O episódio mesmo tem um título autoindulgente, pois sabe o quanto que ele está falando dele mesmo para fazer uma piada em cima disso. E bem, obviamente o desenho não foi cancelado porque estamos com o desenho até hoje. Número 20... o episódio que liga ao Batman Animated Series. Existe essa piada recorrente no desenho, que é a equipe contar a sua origem. E toda vez que eles fazem isso, é um pouquinho diferente. Seja na criação da equipe ou nas origens dos heróis. Contudo, teve um episódio que eles foram longe demais. E nele, o Robin conta a sua origem
E todo esse flashback acontece com o traço do Batman Animated Series. É hilário e estranho ao mesmo tempo, porque eles conseguem recriar fielmente o traço do Batman Animated Series, mas não a atmosfera. E claro que isso é de propósito para justamente fazer uma piada. O ponto mais emblemático é que o uniforme do Robin está sem as calças, ao contrário do desenho, e obviamente eles fazem piada em cima disso. O desenho ainda brinca com outros estilos de animação e até mesmo em um estilo anime, para mostrar a origem dos outros heróis titãs. Esta não é a primeira vez que o desenho emula outros estilos de animação. Fazendo isso no episódio de 2 partes recriando a abertura dos Super Amigos, também tem um com estilo retrô da Hanna-Barbera dos anos 70. Enfim, gente, esses são os momentos que eu separei aqui dos Jovens Titãs em Ação. Obviamente não dá para citar tudo, porque é muita coisa nesse desenho. Então, por favor, comentem se vocês querem outros vídeos como esse, envolvendo essa animação ou outras animações da DC. E esse foi o vídeo dos momentos que Jovens Titãs em Ação passou do limite. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.